A divindade asteca Quetzalcóatl é chamada de o Deus Branco. O relato dos nativos da América Central nos mostra uma divindade nitidamente caucasiana, com barba e olhos claros. Isso deu origem a muitas especulações que se generalizaram sobre quem de fato teria sido este personagem intrigante, o qual nos contam as lendas. As primeiras especulações vieram de padres espanhóis que tiveram contato com a religião asteca. Eles acreditavam que o ser caucasiano e barbudo original teria sido São Tomás, conhecido como o apóstolo errante. Alguns, no entanto, sugeriram que fosse São Bernardo, e Ethan Smith, que publicou um livro a respeito dos hebreus em 1823, sugeriu que o misterioso caucasiano seria, na verdade, Moisés. São inúmeras as conjecturas e especulações, no mínimo fantasiosas, provindas desses padres. A verdade é que essas especulações acabaram associando as lendas de Quetzalcóatl a uma suposta aparição de Jesus Cristo aos ameríndios. Isso está registrado no Livro dos Mormons. Não menos, John Taylor, presidente da igreja, descreveu com suas próprias palavras quem seria Quetzalcóatl. A história da vida da divindade mexicana Quetzalcóatl se parece muito com a do Salvador tão de perto que de fato não podemos chegar a outra conclusão senão que ele e Cristo são a mesma pessoa. A primeira história nos foi passada através de uma fonte impura que infelizmente desfigurou e perverteu os incidentes e ensinamentos originais, fatos da vida e mistério do Salvador. Citação de John Taylor. Quetzalcóatl, que significa a serpente emplumada, é também dito ser um gêmeo de dois irmãos. No conto, ele é descrito usando um manto branco e barba semelhantes às sumérias e nórdicas, sendo um ancestral divino nascido de uma virgem chamada Quetzalcoatl, que era considerada a deusa da terra. As profecias relatam que ele viria do leste em uma data significativa do calendário maia, em uma jangada construída com serpentes, na qual ele costumava viajar em eras antigas. Também é chamado de Estrela da Manhã, Senhor do Leste, do amanhecer, da vida e do renascimento. Curiosamente, na Bíblia encontramos inúmeras referências onde Jesus é tratado como Estrela da Manhã. Percebemos que desde os primórdios da humanidade, a serpente sempre foi tida como um deus. Dos mais distantes continentes, desde a África, as paisagens gélidas do norte da Europa aos confins dos desertos da Austrália, a serpente tem sido venerada e adorada por diversos povos. A imagem mitológica da serpente é, sem dúvida alguma, a mais difundida e conhecida pela humanidade sobre a face da Terra. A adoração e veneração da imagem da serpente é claramente comprovada desde o momento em que os primeiros humanos tiveram contato com ela de uma forma sobrenatural. A serpente mostrou ao homem o lado proibido do saber, o conhecimento do bem e do mal, o qual gerou a morte da humanidade. Essa imagem endeusada e mítica que acompanha a serpente desde então até os nossos dias tem sido parte de reinos poderosos e diversas civilizações. Além desses detalhes, o símbolo da serpente, um animal que tem a capacidade biológica de descamar periodicamente o invólucro de seu corpo, sem sangramento ou infecção, o substituindo por um novo, aumentou ainda mais sua veneração ligando-a a um deus. Dessa forma, na história das civilizações, percebemos que ela está sempre associada ao sobrenatural como uma espécie de símbolo surreal para representar entidades antigas. Esta conexão entre a imagem da serpente e a de deuses como Quetzalcóatl tornou permanentemente sagrada a adoração deste réptil por milhares de anos. Na Bíblia, ela é descrita como símbolo de sabedoria. Sede, pois, sábios como as serpentes. Mateus 10,16. Isso porque a serpente, que na verdade é o diabo, detinha um conhecimento exclusivo que somente Deus possuía. No caso, ele era o mais importante na hierarquia angelical. O diabo, cujo nome era Lúcifer ou Luz, ficaria abaixo somente de Deus. Não é à toa que a Bíblia descreve o símbolo da serpente como sendo detentor de uma grande sabedoria. A Bíblia também trata a serpente como sendo astuta. Ora, a serpente era a mais astuta de todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. Logicamente que a Bíblia a classifica dessa forma pelo fato dela ter enganado a primeira mulher com a promessa de ser igual a Deus. Plutarco liga o símbolo da serpente à deidade e eternidade, formando um 8 com a cauda na boca. O símbolo também conota renovação e ressurreição.
quando o velho se torna jovem, representado pela descamação de sua pele. Nos altares dos templos gregos e romanos antigos, elas são geralmente usadas para representar espíritos guardiões. Podemos encontrá-las igualmente em lendas sumérias, emblemadas em vasos, onde vemos imagens de serpentes gigantescas junto ao sol, a lua e as estrelas, sugerindo a real origem deste símbolo, o céu. Também podemos encontrar o símbolo da serpente abaixo de uma planta em crescimento ou acima da barriga de uma mulher grávida, conotando energia e vida. Em artefatos antigos encontrados em escavações arqueológicas, vemos a deusa da fecundação com uma barriga bem grande e seios pendentes, conotando igualmente a fertilidade, quase sempre acompanhada de serpentes em forma espiral, sendo esse um dos símbolos mais difundidos desta deusa. O símbolo também aparece na arte dos americanos, asiáticos, africanos, australianos e europeus, todos na forma de uma serpente enrolada. Em algumas moedas e placas do Oriente Médio, por exemplo, vemos desenhos em espiral em torno das cabeças dos deuses. Isso geralmente é considerado o símbolo da vida eterna, atribuído exclusivamente à imagem da serpente. Não há como negar que as características ligadas às serpentes são massivas na América Central. Encontramos ali, por exemplo, Labna, o deus maia primitivo, assim como também Kukulkan e o enigmático Quetzalcoatl, bem como seus similares Tezcatlipoca e Huitzilopochtli. Um detalhe importante a se notar é que manifestações posteriores da serpente emplumada se assemelham muito a Quetzalcoatl, com alterações ou acréscimos sutis. Entre o povo maia quiche encontramos o deus serpente, que é dito ter trazido à antiga civilização Cucumats o conhecimento da agricultura. O deus Kukulkan era considerado um dos principais deuses maias e foi herdado pelos toltecas, assim como seu próprio significado. Considerado um deus dos 4 elementos e também criador da ressurreição e reencarnação, ele pode ter se originado dos contos toltecas, onde era visto como um herói divino que ensinou as leis, a pesca, a cura, a invenção do calendário e a agricultura a esta civilização. Seu nome significa serpente emplumada, sendo tratado pelos astecas como Quetzalcoatl. Alguns dizem que isso teria sido uma confusão feita pelos astecas. A pirâmide principal das ruínas maias toltecas de Chichén Itzá se chama El Castle, que é a pirâmide de Kukulkan. Ela é às vezes chamada erroneamente de pirâmide do Sol por causa de sua orientação astronômica, mas é claramente dedicada ao deus Kukulkan, ou serpente emplumada. Foi originalmente construída pelos maias por volta de 600 d.C. e aprimorada pelos toltecas em 1000 d.C. Os detalhes astronômicos são espantosos, mostrando uma conexão intrigante da grande serpente com o cosmos, um conhecimento exclusivo daqueles que desceram dos céus. Esta civilização tinha um grau elevado de conhecimento astronômico no mesmo período em que a Europa vivia a chamada Idade das Trevas. Como uma civilização tratada muitas vezes como rudimentar teve acesso a conhecimentos científicos tão avançados? Aqui, mais uma vez, percebemos a presença de seres sobrenaturais que se associaram a uma classe selecionada de seres humanos, onde lhes era incumbido cuidar de todas as obrigações religiosas concernentes à adoração e sacrifícios, na maior parte humanos. Ao que tudo indica, essas entidades estavam invadindo o mundo antigo, na Irlanda com os Tuatha Dé Danann, na Suméria com os Anunnaki. Não diferente na América Central, simbolizados pela serpente agora chamada emplumada pelos povos pré-colombianos, juntamente com o seu panteão de deuses que dariam origem à vasta herança cultural que conhecemos e não podemos explicar em nossos dias. Um detalhe muito importante a se notar é que temos a mistura do réptil com a ave, resultando numa cobra de penas. Isso tem relação direta com os anjos caídos, pois de certa forma eles não queriam perder seus status angelicais recebidos na maldição do Éden, onde a serpente é o sinal principal dessa punição por parte de Deus. De uma maneira nitidamente rebelde contra Deus, característica típica desses seres, embutiram na imagem da serpente, a qual Deus amaldiçoou, o estereótipo angelical, as penas. Isso porque se recusavam a reconhecer que não eram mais os anjos poderosos de outrora. A serpente, que é originária do céu, pois simboliza o maior dos anjos caídos, Lúcifer, agora estava sendo endeusada e adorada por milhares de pessoas em um mundo onde a maldade e a crueldade imperavam, através de sacrifícios humanos. O sangue, símbolo da vida e considerado sagrado na Bíblia, era constantemente espargido nos altares de templos maias em oferendas àqueles que desceram dos céus em sua forma ameríndia, a serpente emplumada.
Na pirâmide El Castle, que é a pirâmide de Kukulkan, existem 365 degraus, equivalentes aos números de dias do ano solar. 52 painéis, um para cada ano cíclico maia. 18 terraços, um para cada mês do ano de comemorações religiosas. Nas ruínas da cidade maia de Teotihuacan, encontramos outra pirâmide dedicada à serpente emplumada. Embora menor que a Pirâmide do Sol e a Pirâmide da Lua, é um dos monumentos mais bem elaborados da cidade. Cada uma dessas pirâmides, ao contrário das pirâmides egípcias, que é dito terem sido construídas com um propósito exclusivamente funerário, o que desacredito completamente, continham escombros em seu interior, sendo grandes montanhas artificiais sobre as quais havia um templo para a adoração da serpente emplumada. Todos os 4 lados da pirâmide da serpente emplumada eram cobertos por uma fachada elaborada de minuciosas esculturas feitas em pedra, que continham uma série de grandes cabeças de serpente. 3 dos 4 lados se deterioraram pelo longo tempo decorrido, mas o quarto destes e a face principal, situada do lado leste, foram revestidos por uma plataforma que a protegeu, se apresentando atualmente em bom estado de preservação. É nítido que o principal motivo da construção da pirâmide tenha sido de representar as serpentes emplumadas, dando-lhes glória, honra e adoração. As cabeças das serpentes entalhadas no monumento representavam várias divindades, como Tlaloc, que era o deus da tempestade, Yakult, uma forma similar à de Quetzalcoatl, Cipacli, que tem uma espécie de forma crocodiliana, e Xiuhua-Coatl, conhecida também como a serpente de fogo. O deus supremo e criador do povo maia era Hunab-Ku, sendo o principal do panteão desta cultura, também chamado de Deus dos Deuses. Nos contos maias, Hunab-Ku reconstruiu o mundo depois de 3 dilúvios, que foram enviados por um grande deus do céu, que é retratado na forma de uma serpente. Curiosamente, o deus da guerra maia era visto como um encantador de serpentes. Aqui podemos perceber a hierarquia devidamente organizada desses seres, mesmo em suas representações por parte dessas civilizações. Esta hierarquia está presente também entre anjos, e no caso dos verdadeiros personagens por trás de todo este enredo, não seria diferente, ainda que se tratem de anjos caídos. Assim, igualmente entre os espíritos das trevas existe o alto e o baixo escalão. Suas representações terrenas nos povos onde eram venerados obedeciam à mesma regra. Quando os astecas tomaram o lugar dos maias e toltecas como senhores da Mesoamérica, a serpente emplumada permaneceu sendo um símbolo importante do deus desta civilização. A serpente asteca de penas recebeu o nome de Quetzalcoatl. Este deus simbolizava a mistura do céu e da terra. Estava ligado também ao planeta Vênus, sendo considerado o vento do sopro da vida. Este símbolo está diretamente relacionado ao conceito bíblico da criação, onde em Gênesis encontramos Deus formando o homem, lhe dando o fôlego da vida. Nos rituais, os sacerdotes maias ministravam respectivamente ao deus da guerra e da chuva. Ambos tinham o título de Quetzalcoatl, ou serpente emplumada, para elevar ainda mais seu status. A mistura do céu e da terra, que era um dos atributos desta entidade, sugere a imitação da característica de Cristo quando a Bíblia diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Na verdade, Jesus uniu o céu e a terra através de seu sacrifício. Todos esses elementos são automaticamente copiados numa espécie de padrão, tanto nas simbologias como nas crenças e costumes destes seres através dos rituais desses povos. Esse é o motivo das similaridades entre eles e muitos elementos sagrados contidos na Bíblia, assim como a descrição de um dilúvio e, mais uma vez, o uso do número 3, onde explico o real motivo no primeiro e segundo vídeo desta série. É surpreendente como Quetzalcoatl, que é frequentemente chamado de Kukulkan ou Gugumat na Guatemala, assim como Viracocha pelos Incas, seja tão difundido entre todas as culturas do México pré-colombiano. Percebemos que todas descrevem o mesmo ser imortal, com apenas pequenas variações. Esse deus, o qual a história diz ter atormentado Cortés por culpa e remorso, é considerado a figura de Cristo na civilização pré-colombiana, pois, segundo eles, proclamava a existência de apenas um Deus e se recusava a receber sacrifícios, típico das religiões maias e astecas, inclusive humanos. Nesta característica, vemos mais uma vez a tentativa de copiar o Deus da Bíblia. Curiosamente, essa divindade ameríndia é descrita como tendo pele branca, barba e olhos azuis ou verdes. Em outras palavras, Quetzalcoatl é descrito como sendo literalmente um caucasiano.
tendo sua aparência como a de um viking, talvez por memórias antigas. Tupitlizim-Quetzalcoatl, cujas realizações míticas e celebrações estão incrivelmente ligadas à serpente emplumada, é acreditado como tendo conhecimento infinito. Ele teria ensinado ao seu povo a arte da agricultura, assim como vemos na cultura suméria. As lendas de Quetzalcoatl parecem ter surgido em Tula e viajaram para a cidade sagrada de Cholula em 987 da Era Comum. Eles teriam navegado pelo Golfo do México até a terra dos Maias. As lendas dizem que desde que o grande deus veio do Oriente, que era o seu verdadeiro local de origem, partiu para o leste, deixando a promessa de que um dia retornaria. No conto é dito que havia um rei em Tula chamado Quetzalcoatl. Esse tinha o nome e as qualidades da antiga serpente emplumada. Então seus súditos o nomearam Quetzalcoatl-Tupitlizim, que significa o nosso rei, a serpente emplumada. Depois de muitos anos, ele sabia que deveria deixar o seu povo e se exilar. Quando chegou à costa leste, teceu cobras unidas para fazer uma jangada. Então navegou para o leste e desapareceu no mar. Alguns dizem que ele subiu ao céu e se tornou Vênus, a estrela da manhã. Quetzalcoatl retornaria no mesmo ano em que desapareceu, conhecido como o Ano da Cana. Curiosamente, Cortés chegou justamente neste ano. Ao olhar os navios espanhóis, os maias acharam que era o retorno de seu deus, que havia navegado para o leste há milhares de anos, prometendo um dia retornar, o que na verdade seria o extermínio da cultura maia. Aqui é nítido o plágio dessas entidades da ascensão e promessa vindoura de Cristo encontrada no Novo Testamento, ainda que alguns digam que isso tenha sido influência do cristianismo na cultura destes povos por parte de padres espanhóis, o que com certeza seria impossível. Isso porque os contos e lendas da serpente emplumada existiam muito antes da conquista de Cortés, tanto que foram os próprios padres que perceberam a semelhança nas lendas desses povos com as descrições bíblicas sobre Jesus. O que seria isso, senão um plágio de seres sobrenaturais que sabiam com detalhes estas características divinas milhares de anos antes? A promessa de que a semente da mulher pisaria a cabeça da serpente seria um dos grandes motivos deste símbolo ter sido tratado com tanta dedicação por aqueles que desceram dos céus, a fim de impedir que isso acontecesse. Por este motivo, a serpente foi tão endeusada. Nesta parte, precisamos analisar os textos com muito cuidado, pois o que nos é informado tem um peso enorme para fazermos ligações importantes. Perceba a característica fisionômica a qual é descrito Quetzalcoatl, um homem branco, barbudo e olhos claros. Essas são características notavelmente nórdicas. O que isso significa, afinal? Que os nórdicos estiveram nas Américas há milhares de anos? Sim, muito provavelmente. Tanto lendas locais de países da Europa quanto das Américas contêm elementos que ligam um continente ao outro milhares de anos antes de existir a própria Europa como a conhecemos. No conto do deus Cuculain, por exemplo, conhecido também como Hércules irlandês, é dito que ele teria ido para a Irlanda viajado em um barco quando sua terra natal foi destruída por uma grande inundação. Curiosamente, suas descrições se assemelham ao deus branco mesoamericano Kukulkan, sendo uma figura de estatura muito alta que chegou em um barco contando a mesma história como informei anteriormente. Seria a partida deste personagem caucasiano, barbudo e olhos claros para o leste, na verdade, o retorno de um semideus à sua terra natal? Com certeza sim. Os semideuses foram os filhos dos anjos caídos com fêmeas humanas. Neste caso, em particular, tudo leva a crer que este personagem seria um nórdico que chegou às Américas recebido como um deus e logo em seguida retornou à sua terra natal, a Irlanda, de onde provém os Tuatha Dé Danann. Isso dá a entender que os descendentes dos deuses, os semideuses que são retratados na história como Hércules, Gilgamesh, entre tantos outros, foram na verdade os gigantes do mundo antigo, que receberam diversos nomes em diferentes culturas, desde a Mesopotâmia até os confins das Américas. Isso confirma o que venho falando há anos em meus trabalhos, que os gigantes foram um fenômeno mundial, pois seus vestígios são encontrados em todo o mundo.
Outro exemplo intrigante é o deus Pakal Votan, com V, uma divindade ameríndia. Mais uma vez, vemos a estranha circunstância de que seu nome soa exatamente como o deus do norte da Europa, Votan, com W, uma divindade adorada em um hemisfério completamente distante e diferente, ligando a Europa às Américas. As lendas dizem que Quetzalcoatl podia se transformar em um homem normal. Seu inimigo era Tezcatlipoca, o deus das trevas, o que nos leva a conectar Quetzalcoatl também ao símbolo do sol, como Kukulkan, que foi antes dele. Após uma batalha difícil, Quetzalcoatl fugiu para o leste com os inimigos em seu encalço. Foi dessa forma que ele fez um barco usando corpos de serpentes, com a promessa de um dia retornar em triunfo. Perceba o detalhe da lenda quando diz que Quetzalcoatl podia se transformar em um homem. Para que os Néfilins fossem criados, os anjos tiveram que transmutar seus corpos metafísicos em físicos. Muitos dizem que os anjos não poderiam ter relações com mulheres, baseados em Mateus 22:30. Mas lembre-se que esta característica refere-se a anjos não caídos. A região que os anjos caídos detêm seu poder está no meio termo, ou seja, entre o céu e a terra, nas regiões celestiais. Isto é dito na própria Bíblia em Efésios 1:3. Se os anjos normais puderam se transformar para comer alimentos físicos com Abraão, como mostrado em Gênesis 18:8, o que dirá anjos caídos se transformarem em homens para se relacionarem com mulheres? E tomou manteiga e leite e a vitela que tinha preparado e pôs tudo diante deles. E ele estava em pé junto a eles debaixo de uma árvore, e comeram. Gênesis 18:8. Aqui o versículo fala de Abraão comendo com os anjos embaixo de uma árvore. Sendo assim, nesta ótica, seria totalmente possível. Os astecas também atribuíam às serpentes o controle das nuvens e tempestades. Para eles, Mixcoatl, a serpente das nuvens, era o deus criador do clima. Havia também a deusa Coatlicue, a serpente da terra, que era a mãe da criação asteca. Ela teria sido ferida por uma faca de obsidiana, dando à luz a Coyolxauhqui, deusa asteca da lua. Aqui vemos mais uma vez a associação feita da serpente com o céu usando a lua como elemento. Muito mais tarde, Coyolxauhqui daria a luz ao deus da guerra ardente, que foi ajudado em seus feitos por uma serpente de fogo. Daí o motivo de seu curioso nome. Seria este misterioso personagem um serafim que, na verdade, foi um anjo caído? As ligações são intrigantes. Os astecas acreditavam que Coatlicue era a própria terra que supria todas as suas necessidades, os levando na morte de volta aos seus corpos. No México, sob o domínio asteca de Montezuma, a segunda pessoa mais importante na hierarquia governante era Cihuacoatl, a mulher cobra que era vista como a encarnação da terra e a deusa mãe que ajudou Quetzalcoatl na criação. A história de como Quetzalcoatl salvou a humanidade aparece na lenda após a conquista de Los Soles, ou a Lenda dos Sóis. O conto diz que Quetzalcoatl desceu ao submundo para salvar a humanidade que havia perecido depois de uma grande inundação, executando um ritual onde espargiu sangue sobre os ossos no solo, devolvendo-lhes a vida novamente. Todos esses detalhes estranhos conotam grandes similaridades entre conhecimentos religiosos antigos, como o dilúvio, sacrifícios e criação. A mistura do sagrado com o pagão faz ainda mais confusa uma área que é praticamente desconhecida pela humanidade. Tenha em mente que este sempre foi o real propósito desses seres: confundir e enganar. Então eles misturavam o sagrado com o profano, não somente para copiar, mas para também confundir. Um homem branco e barbudo, com cabelos loiros e olhos azuis, trouxe um super conhecimento para os maias. Ele lhes ensinou os mistérios do céu, as leis da matemática e da astronomia e as habilidades do artesão, assim como a construir suas pirâmides e palácios em pedra. Acima de tudo, lhes deu conhecimentos outrora desconhecidos, através do sacrifício, com a promessa da imortalidade. Assim, ele se torna a estrela da manhã, Vênus. Ele caminhou entre os olmecas teotihuacanos, maias, toltecas e astecas. Eles o chamavam de Quetzalcoatl, a cobra de penas, o deus de uma suposta bondade e sabedoria. Outros também falaram deste homem branco e barbudo. Os incas no Peru o chamavam de Viracocha, enquanto seus vizinhos, os aimarás, os chamavam de Riestos. Na Bolívia era conhecido como deus do vento. Para os polinésios era Contic, o deus do sol. Sua promessa era sempre a mesma: um dia retornaria.
Existem mais evidências da lenda de Quetzalcóatl no túmulo do rei Maia Pakal em Palenque, no México, do que em qualquer outro lugar. Sabemos disso a partir de imagens secretas codificadas em artefatos maias, revelados pela primeira vez em 1993, quando o código da escultura maia foi finalmente quebrado. Eles mostram Pakal claramente sem ambiguidade, como uma serpente emplumada. Esses povos diziam em seus ensinamentos que o sol afetava a fertilidade e que o mundo havia sido criado 4 vezes, antes de cada criação terminar em uma destruição catastrófica, que eles atribuíam ao sol. Para eles, o sol, assim como a serpente, era um deus. Curiosamente, há 3.000 anos, no outro lado do mundo, nas margens do Nilo, outro rei assumia seu trono. Seu nome era Tutankhamon, considerado a imagem viva de Deus. Por mais de 75 anos, desde que seu túmulo foi aberto, especialistas tentaram explicar o legado do enigmático faraó. Agora, usando conhecimentos avançados de decodificação maia, juntamente com as mais recentes descobertas científicas, a vida, o tempo e a tumba de Tutankhamon foram reexaminados. Os segredos do faraó, mantidos em segurança por mais de 3.000 anos, revelaram que ele também ensinou ao seu povo a superciência do sol, que eles adoravam como ao deus da fertilidade. Ele também realizou milagres. Dizem que quando morreu foi para as estrelas e se tornou Órion na Via Láctea. Curiosamente, ele também foi chamado de serpente emplumada, símbolo que carregava na testa juntamente com o abutre. Hoje sabemos que o antigo calendário maia, principalmente o código Dresden X, foi apenas um dos 4 textos maias nativos que não foram queimados na invasão espanhola por Cortés e são sobreviventes das incríveis crônicas desta civilização. Ele contém uma extensa relação das aparições de Vênus, o qual foi usado para prever o futuro e está diretamente relacionado a Quetzalcóatl. Quetzalcóatl e Kukulcán supostamente ensinaram ao povo da América Central tudo sobre astronomia, calendários, matemática, agricultura, construção, moralidade humana e religião. Na América do Norte, ele era conhecido pelos índios Hopi como Pahana, ou irmão branco perdido. Repare a mesma conotação de uma espécie de estrangeiro vindo do leste. De fato, sem ajuda externa, como eles poderiam ter chegado tão longe em tudo que fizeram? Desde seus conhecimentos científicos a incríveis monumentos, os quais desafiam nossa compreensão em plena era moderna. Enquanto a Europa ainda estava na Idade das Trevas, os americanos centrais mapeavam os céus e desenvolviam um sofisticado sistema de escrita, tornando-se posteriormente os mestres da matemática. Eles também inventaram alguns dos calendários que nós utilizamos ainda hoje. Aqui fica claro que os seres envolvidos nesta história repassaram conhecimentos avançados à humanidade. Isso aconteceu desde o momento em que a primeira serpente ofereceu a Eva o conhecimento proibido. Depois vieram as sentinelas e distribuíram à humanidade os mesmos conhecimentos que corromperam o gênero humano. Tudo o que vemos é que este oferecimento de um saber especial por parte desses seres ao homem resultou na degradação moral da humanidade, culminando posteriormente na Era da Razão, no próprio Iluminismo, onde a ciência se tornaria um novo Deus. Na universidade, aprendemos que o iluminismo ou evolucionismo social desencadeou, mesmo sem intenção, guerras mundiais. E a lição que a história nos dá é que valores morais não podem ser medidos por conhecimentos científicos. É preciso entender que estes precisam ter limites, pois às vezes o conhecimento pode destruir ao invés de construir. E foi justamente com este intuito que o conhecimento proibido foi repassado à humanidade. Isso é confirmado em um mundo cada vez mais corrompido, ainda que tenhamos alcançado conhecimentos científicos surpreendentes. Fica claro através das crônicas que quando entidades como Quetzalcóatl e Kukulcán desceram à Terra há milhares de anos, ensinaram não apenas na América Central aos Olmecas ou Maias, mas também aos nativos e tribos da América do Norte, como os Pueblo, Anasazi, entre outros. Para eles, estas entidades eram conhecidas como Pahana ou Ainu. O povo Hopi, em particular, manteve histórias orais detalhadas sobre eles, incluindo o que aconteceria algum dia quando ele retornasse. Os contos Hopi dizem que Pahana era o irmão branco perdido deles. A maioria das lendas diz que Pahana partiu para o leste no momento em que os Hopi entraram no Quarto Mundo e começaram suas migrações. E quando retornar, a nova era será iniciada. A
lenda de Pahana parece estar intimamente ligada à história asteca de Quetzalcóatl na América Central. Esta semelhança é reforçada por sua representação, onde sua figura aparece na arte deste povo na forma de uma serpente com chifres ou penas. Isso tem uma semelhança impressionante com as características de Quetzalcóatl, a serpente emplumada do México. Meu povo aguarda Pahana, o irmão branco perdido das estrelas, assim como todos os irmãos na terra. Ele não será como os homens brancos que conhecemos agora, cruéis e gananciosos. Fomos informados sobre a sua vinda há muito tempo, mas ainda aguardamos Pahana. Citação de Pena Branca dos Hopi, 1960. Quem foi realmente Quetzalcóatl? Com essas ideias em mente, chegamos à questão principal a respeito da serpente emplumada. Quem ou o que ela realmente foi? Uma coisa é certa, não se pode ter certeza a partir de evidências puramente arqueológicas tradicionais. Ao contrário disso, estudando lendas antigas que envolvem determinadas culturas, podemos reconstruir um cenário correlativo da verdadeira personalidade desses seres, ligadas às suas próprias simbologias, assim como seu arquétipo Quetzalcóatl, tanto quanto outras divindades que as representaram. Que o povo nativo da América Central, do Sul e do Norte os reverenciavam como Deus e este lhes ensinou tudo o que sabiam é um fato. Todos esses conhecimentos deram origem aos grandes monumentos que hoje vemos erigidos nestes locais, sem a menor compreensão de como puderam ter sido feitos. Isso desafia de tal modo a ciência moderna que ela se vê obrigada a reconhecer que não tem respostas de como tais monumentos puderam ser erigidos por povos indígenas considerados rudimentares. Todo o vasto conhecimento matemático e astronômico desses povos, juntamente com seus contos e lendas, conotam que houve de fato uma interferência externa de ordem sobrenatural na realização desses feitos. As verdadeiras respostas relacionadas a eles estão em códex, geralmente tratados como mitos, mas que na verdade são uma visão literal de sua verdadeira identidade, ainda que diluída e adaptada pelas civilizações ameríndias que a detiveram. O fato é que a existência desses povos estava muito à frente de seu tempo, herdada de seres misteriosos vindos dos céus e auxiliadas por seus filhos semideuses, deixando um legado que hoje só podemos ver em símbolos e pedras. Presumimos então que aqueles que desceram dos céus o fizeram globalmente, usando em cada local onde propagavam seus ensinamentos os modelos culturais dos povos que eram colonizados. Assim, na Mesopotâmia vemos os Anunnakis, na Irlanda os Tuatha Dé Danann e nas Américas a serpente emplumada, retratada como Quetzalcóatl e seus similares, mas que na verdade foram anjos caídos disfarçados, propagando seus conhecimentos proibidos à humanidade, assim como foi feito a Eva no Jardim do Éden. Aos olhos de Deus, a imagem da serpente é uma só, e ele deixa claro quando diz: "Maldita serás mais do que toda fera, e mais do que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás, e pó comerás todos os dias da tua vida." Gênesis 3, 14, 15. Fica, portanto, aqui a conclusão de que aqueles que desceram dos céus tiveram um só propósito: colonizar, modificar e escravizar a humanidade, introduzindo na Terra sua semente proibida, oriunda da mistura com fêmeas humanas, criando um DNA sobrenatural onde teve origem seus filhos semideuses gigantes, retratados em diversas culturas antigas como heróis. Estes eram usados para dominar as nações, ocupando lugar de destaque nas hierarquias superiores da humanidade, facilitando a introdução de seus pais da cultura humana. Se moviam de continente em continente, conquistando e escravizando as populações nativas locais, reverenciados como deuses e revelando conhecimentos ocultos a seus adoradores provindos de seus pais, aqueles que desceram dos céus.